Afinal de contas, o que nós queremos para o Brasil em 10 e 20 anos? Nós queremos, e às vezes eu tenho a impressão de que a gente está andando para esse caminho, e a pergunta que eu faço, realmente nós queremos, em pleno século XXI, construir uma espécie de welfare state tardio no Brasil? Eu queria deixar essa pergunta para todos. O que é um welfare state? Ou seja, um Estado, uma sociedade, um país, uma nação, onde o Estado, a estrutura pública, política, dará conta do bem-estar, da afirmação de direitos, da prestação de serviço público, do gerenciamento de serviços públicos, assim por diante. Quer dizer, o welfare state é uma experiência que vem do século, do século XIX, né, que se afirmou e que que entrou em crise lá nos anos 60, 70. E depois de 40, 50 anos de crise, onde a gente já percebeu onde é que isso termina, nós vamos insistir nesse modelo? Eu quero aqui, claramente, eu sei que 15 minutos é impossível tratar desse assunto, mas afirmar, eu acho que isso é um equívoco. Nós estamos passando por uma revolução social lenta e silenciosa no mundo inteiro e no Brasil. Em 20 anos, eu digo sempre, o Brasil vai dobrar o PIB per capita, nós vamos ter uma malha social igual o que tem os Estados Unidos hoje, não com a riqueza americana. Nós vamos ter uma ONG para cada 150 habitantes no Brasil em 20 anos. Hoje nós estamos por uma ONG a cada 450 habitantes no Brasil. Nós vamos ter uma longevidade muito maior, nós vamos ter um intenso trabalho voluntário por parte dos cidadãos. Nós vamos ter uma sociedade que vai reduzir a pobreza. No Rio Grande do Sul, nós vamos reduzir a pobreza em 20 anos para 4%. Hoje nós estamos em 18%, um brutal processo de redução de pobreza. Evidentemente que num quadro como esse, a gente continuar imaginando, né, uma sociedade ultra-organizada, menos pobre, na outra ponta mais rica, com problemas sociais muito mais delicados, sutis, complexos do que nós temos hoje, nós imaginarmos que o Estado dará conta da resolutividade, da atenção, da prestação de serviços públicos, da afirmação de direitos, na minha visão, isso é uma visão ingênua e perigosa e equivocada. Tá? Eu acho que, inclusive, apostando nisso, nós estamos criando, queria colocar esta outra ideia, silenciosamente um apartheid social no Brasil, aumentando a desigualdade. Peguem um caso, eu vou dar um exemplo aqui, analisem os dados do Enem. O Enem. Eu vou só dar 2 dados do Enem, do ano passado e desse ano. No Enem de 2009, das 1.000 escolas melhor ranqueadas, Martins, das 1.000 escolas melhor ranqueadas no Enem, 92% eram escolas privadas. Das 1.000 escolas melhor ranqueadas, 92% eram escolas privadas. No Enem de 2010, das 200 escolas melhor ranqueadas, apenas 2%, apenas 4 escolas eram de redes estaduais. A gente sabe que as redes estaduais é que administram a maior parte das escolas estaduais de ensino médio do Brasil. Tinha só 4 entre as 200 melhores. O resto era quase 90% privada e escolas militares, porque tem lá a disciplina, né, do milico dando cascudo no guri para estudar, tá certo? Todo mundo de uniformezinho, estudando. E as escolas, essas caríssimas escolas federais ligadas a universidades, como colégios de aplicação, tá certo? Boas, né? Mas obviamente não são um modelo. Quer dizer, o que está nos ensinando esses dados de maneira óbvia? E é só entrar em um hospital público, que a gente chama público, mas é um hospital estatal, para ver o pessoal no corredor, as filas de madrugada. É só entrar nos presídios administrados pelo Estado, não precisamos ir longe, essa monstruosidade que tem aqui, que é o Presídio Central de Porto Alegre, uma cidade de mais de 5.000 pessoas, que a gente não sabe nem bem o que tem lá dentro. Isso não é desse governo, é de muitos governos, isso é um problema da nossa sociedade. É só a gente analisar, mas vamos analisar só esses dados do Enem, para a gente não se perguntar se nós não estamos criando um apartheid social, onde a classe média, nós todos aqui, colocamos nossos filhos na escola privada, contratamos segurança privada para os nossos prédios, assim por diante, e contratamos a saúde privada com a Unimed, a Golden Cross, não sei o quê, e deixamos pobres para o Estado cuidar. Deixamos para os pobres para a rede estatal de ensino, para os hospitais estatais, e etc. E depois vamos terminar lá na fase, né, onde tem atenção que você sabe que tem e custo que você sabe que custa. Né? Não vou repetir os dados que eu tenho dado nos últimos anos aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo só para deixar claro o que eu estou falando, o que eu queria expressar. Dr. Biderman, quantos anos os nossos liberais gaúchos, o Martins citou aqui o Instituto Liberal, o IEE,
falávamos do voucher educação. Do voucher, lembram disso? Quem aqui participou dessas discussões? Tem que ter voucher educação, né, Carole? O que era o voucher educação? O governo, em vez de construir malha estatal, contratar funcionário público, abrir estatal de educação, contratar lá por 35 anos, dar estabilidade no emprego, criar esta malha caríssima e ineficiente, o Estado contratava no setor privado, comprava a vaga e o indivíduo, a família, escolhe onde quer estudar. Isso era um anátema, isso era um pecado mortal, isto era um crime falar em voucher educação. Pois bem, o governo Lula, o governo do presidente Lula, criou o ProUni. E o ProUni é o voucher educação. Então, o pobre, a pessoa com menos, eu vou chamar de pobre aqui, para ser duro na fala, vai estudar na UBRA, vai estudar na Unicinos, vai estudar na UX, vai estudar na PUC. Bom, vai estudar o pobre do lado do rico, o pobre do lado da classe média. Não deu nenhum problema, ninguém chiou, ninguém criticou. Não teve um intelectual nesse país que foi escrever um artigo no jornal para dizer que isso aí é a privatização do ensino. Que isso, a sociedade inovou, e aqui é um mérito do governo, tá certo? Inovou e fez o que tinha que ter feito, tá certo? E eu fico olhando a rede estadual de ensino, e às vezes eu vejo o governo tem que abrir mais escolas, contratar mais funcionários, abrir concurso, quando as nossas redes de escolas de ensino médio estão ociosas. E nós podíamos ter, como nós temos o ProUni, nós podíamos ter o Promédio, tá certo? Onde o Estado, ao invés de ficar abrindo estatal, ineficiente, corporativa, de estruturas estatais caríssimas, fazia o mesmo que o governo da esquerda brasileira, o governo do presidente Lula, fez no ensino superior, tá certo? Aí alguém podia dizer, esses dias eu apresentei essa teoria, bom, aqui nós temos o Rosário, o Anchieta, o Israelita, o Farroupilha, colégio de rico, né? Ou da classe média. Então a gente estuda, quem pode pagar estuda nesses colégios, e o resto a gente deixa na escola estatal, estadual, e deixa assim, faz de conta, né? Alguém me perguntou na plateia, mas vem cá, vai estudar pobre então no Rosário, é isso? Vai ter pobre no Farroupilha? E aí deu um mal-estar, né? Como assim? Vai misturar pobre com rico? Quer dizer que nós vamos entrar no Israelita, vai ter um guri que ganhou um voucher e vai estudar do lado do rico. Deve ter mãe perguntando, mas se a minha filha namorar com um guri desse, como é que fica? Vai misturar pobre com rico. Porque no fundo tem uma intuição social que a gente silenciosamente deixa passar. E aqui eu falo de maneira muito clara, que se deixa, isso é conveniente para a elite brasileira, para a classe média brasileira, mas é péssimo para o país. E é incrível que aí é uma silenciosa coincidência entre quem defende esse modelo estatal falido, que não serve, que exatamente alimenta esse conceito que eu chamo de hiato, de apartheid social, né, e uma elite que deixa assim. Né, deixa assim. E esses nossos jovens, essas nossas crianças, as pessoas de menor renda que dependem da saúde estatal, da escola estatal, da segurança estatal, vão ficando mais precarizados, né, enquanto os que têm condições de contratar no setor privado avançam mais rápido.